Bom, mas hoje é o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do PDT, Partido Democrático Trabalhista do Estado do Piauí, Flávio Nogueira. Está conosco para falar deste e de outros assuntos, falar de política, evidentemente, que também. Presidente Flávio Nogueira, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O senhor avalia que nesse momento em que se comemora o Dia do Trabalhador, é preciso, através até do programa do Partido Democrático Trabalhista, fazer uma análise das conquistas e perdas dos trabalhadores? Sim, boa tarde, é um prazer renovado estar aqui novamente. O problema todo do trabalhista no Brasil são as leis. Nós temos leis, vamos dizer assim, obsoletas, mas que foram leis que foram promulgadas durante o nosso PDT no governo. De lá para cá, reformas tímidas que não favorecem nada de bom ao trabalhador. É o caso da trabalhista, por exemplo? Vamos ver aqui, olha, o império caiu porque acabou com a escravatura. Aí houve uma reforma tímida, muito medrosa, de Deodoro da Fonseca, que estabeleceu que uma criança menor de 12 anos, preste bem atenção, não poderia trabalhar em uma fábrica. Foi, acho que, a primeira lei trabalhista que houve aqui no Brasil. Depois existiu essa política do café com leite, São Paulo, Em Minas. que era, portanto, da elite empresarial, que não tinha nenhum interesse, né? Que isso é uma coisa errônea. Deve haver sempre o interesse mútuo de empresários com trabalhadores. E, portanto, só a partir do governo Getúlio que houve, portanto, leis realmente trabalhistas que delimitaram ou limitaram ou regulamentaram a relação do empregado com o empregador. Uhum. E ali tem a gênese do Partido Democrático Trabalhista também, né? Sim, porque o que era isso aí? O PTB antigo. Uhum. Hoje o PDT é sucedônio do PTB antigo, né? Quando o Brizola voltou do exílio, quis resgatar a sigla do PTB e lhe negaram, deram para outras pessoas, ele rasgou o estatuto e fundou o PDT. Então, veja bem, o 11º salário foi de um governo pedetista, que foi do governo João Goulart. O salário mínimo, quando foi que teve, portanto, implementado e teve a sua maior valorização no governo Vargas, que era o ministro do Trabalho, João Goulart. Então, todas as leis trabalhistas desse país, que favoreceram ao trabalhador, elas foram do nosso governo, do PDT. O senhor acredita que a reforma trabalhista recente foi um prejuízo ou precisa ser reanalisada, revista? Primeiro, essa reforma trabalhista, esse não é o tempo adequado para se estar formulando ou promulgando uma reforma trabalhista. Porque é um governo que nós temos aí que não merece credibilidade. O que ele oferece, você já tem dúvida. Governo Temer? Sim. Você já tem dúvida se isso é bom ou se é ruim para o trabalhador. É um discreto geral de um governo que está imposto aí, não é um governo legítimo. E então, mesmo assim, fazendo uma análise, você vê, nós temos hoje no Brasil 14 milhões de desempregados. Como é que uma discussão, um acordo entre o empregador e o empregado possa ter alguma coisa aí de positiva? Bom, se você sabe que todo mundo está desempregado, eles, olha, você me deu o seu 13º, que eu vou negociar contigo um salário. Que está lá dizendo. É possível você fazer um acordo entre o trabalhador e o patrão. Então, eu acho que somente um presidente da República, um giro das urnas, com o povo votando, com credibilidade, possa, de fato, estar fazendo as leis trabalhistas. Por que o senhor acredita que Ciro Gomes pode ser esse nome? Primeiro, a sua experiência e a sua capacidade. Ciro Gomes, isso está sendo até repetitivo, foi governador do Ceará e depois que saiu, foi a melhor aprovação que já houve de todos os tempos no Brasil de um governador. Idem para prefeito de Fortaleza. Como ministro, 2 vezes, também uma boa experiência e um bom desempenho. Como parlamentar também. Fora isso,
você vê que você não encontra um processo de malversação. Ele tem processo pelos desaforos que ele faz. Né? Que é desaforado. Né? Destempero verbal. Chamou o Temer de ladrão, chamou o Quércia também de ladrão. É assim, ele tem... O MDB de organização criminosa. Pronto, ele tem esses processos assim, desse de nível infâmia, né? Que acho que mais processo dizer assim, está se processando o Ciro Gomes por desvio de verbas, malversação, coisas desse tipo, você não vai encontrar em Ciro Gomes. Né? E outra coisa que se diz do Ciro é que ele é um destemperado. Mas nunca, no cargo, ele foi um destemperado. Ele sabe exatamente lidar com o cargo. Como governador, você não viu nenhuma reação assim, que possa ser uma reação áspera, nem como governador, nem como ministro. Mas aqui na planície ele fala como um nordestino, né? Diz o que quer e tal. É duro. É duro, entendeu? Indignado com as coisas que acontecem. Então eu acho que somente ele, se o povo brasileiro der, portanto, essa oportunidade a ele, eu acho sim que nós poderemos hoje, daqui um ano, ou 2 anos, estar comemorando o Dia do Trabalhador. E no plano local, doutor Flávio, o PDT alimenta essa expectativa de compor a chapa majoritária governista? Eu acho que sim. Olha, essa eleição ela é plebiscitária, nacionalmente. As questões locais são menores do que eu falei há pouco, né, dessas leis trabalhistas e outras, são menores do que as questões nacionais. O Estado do Piauí, às vezes você culpa o governador, muitas vezes ali e tal, com as dificuldades que ele está enfrentando, mas essas dificuldades são devidas ao Brasil que está quebrado. Quem quebrou foi o Brasil, não foi o Piauí que quebrou. Entendeu? Veja aí. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, agora que é o impeachment do governador de Minas Gerais, porque não está repassando do Odesco para a Justiça. Ou para a Assembleia. Aqui ainda está equilibrado. Mas, lógico, se não tiver uma resolução, se esse econômica do país, que o Temer prometeu alavancar a economia, que isso é mentira. Ontem saiu a pesquisa do PNAD. 13,7 milhões de desempregados no Brasil. Aumentou o desemprego do país. Cadê essa economia? O senhor acredita que o jogo não está virando? Não. Pergunta ao trabalhador aí se a sua cesta básica aumentou ou não aumentou lá no supermercado. O poder aquisitivo do trabalhador está menor. Está bem menor. Ele pode até diminuir. Com o mesmo dinheiro ele diminui. Olha, hoje não vou comprar uma cebola, não vou comprar um tomate, mas o dinheiro é o mesmo, com menor poder aquisitivo. Uma vez eu vi aí dizendo, diminuiu a cesta básica, aí colocaram o quê na pesquisa? O feijão pretinho, o feijão carioca. Aqui se vende esse feijão. O feijão carioca é lá no Rio de Janeiro. Baixou lá, mas o nosso feijão daqui não baixou, aumentou. Então tudo isso... Essa eleição ela tem que ser exatamente uma eleição que o piauiense tem que pensar na política nacional. Mas em que lugar na chapa majoritária, eu insisto nessa estratégia pedetista, o partido pleitearia nessa formação, nesse ambiente de indefinição que ainda existe, presidente? Como toda eleição, ela tem as suas dificuldades e ninguém pode ganhar sozinho, eu acho que tem que citar também fazendo dessa chapa as pessoas que são lá do outro campo. Mas ficar uma chapa predominantemente da direita, isso é impossível. Né? Eu acho que o governador Wellington Dias não vai querer isso, até pela responsabilidade que ele tem de aqui, sendo ele um governador da esquerda, estar trabalhando no sentido de que possamos ter cada vez mais o pessoal desse campo, do centro-esquerda, mais forte. Inclusive de cada candidato a vice, por exemplo? Sim. Porque há uma continuidade. Ele sai, aí desmancha tudo. Mas acontece assim, o MDB tem tantos deputados estaduais, o progressista tem tantos prefeitos. O PDT tem isso para mostrar também? Não, isso não vale muito não. É o que eu falei para você. Vale muito a posição de um deputado lá no Congresso Nacional. Ele teve contra quem? Teve contra o impeachment ou a favor do impeachment? Isso deve ser levado em conta, professor. Sim.
Você que é político, é analista político, anda para o interior, não é assim não? Não é verdade? Você está apoiando o Temer ou não? O Estado, a situação do Estado que está agora é devido à política do Temer ou não? Então, esse argumento... Esse empréstimo, por exemplo, esse empréstimo, por exemplo, tem uma conotação política. Políticos do outro lado não querem que esse empréstimo venha para o Piauí. E isso tem influenciado na decisão da Mas isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. Não tem que ter medo de dizer que alguém está trabalhando por esse empréstimo que o governo contraiu, não venha para cá. Alguém aliado? Não, do outro lado. Ah, do outro lado. Não, alguém que apoia o Temer. Então, você acha que o governador acerta em não antecipar a formação da chapa majoritária? Se o governo, qualquer governo, não é só o Wellington Dias, como o Camilo no Ceará ou qualquer outro, se antecipar agora, começou a eleição. Ele não pode findar o seu governo antes do tempo determinado. Ele tem as convenções, elas são somente aonde? Em agosto. Por que você formar a chapa agora? Que pressa é essa? Qual a intenção dessa pressa? Entendi. Entendeu? Então, vamos lá para frente. O PDT não tem agonia nenhuma, não tem pressa. Negócio de 5 anos, prefeitos, como se do outro lado também, os que estão do outro lado, que não são prefeitos, não tivessem votos. A oposição aos prefeitos também tem votos. São líderes que estão lá, perderam às vezes por 20 votos, 30 votos, mas tem votos. Embora, com todo o respeito que eu tenho pelos prefeitos, se eles ganharam a eleição, eles são de fato os maiores líderes, mas tem os votos adversários. E ele não faz por onde. A única força, a maior força, até estive conversando agora lá para aquela região de Queimada Nova, Jacobina, Betânia, Paulistana, Acauã. O prefeito tem força, uma relativa força, para o voto do deputado federal e para o deputado estadual. E olha lá para o federal, por causa desse negócio lá do impeachment. E olha lá. Mas por o voto do governador e principalmente de senador, olha, esse voto aqui é do eleitor. Agora esses dois são meus, diz o eleitor. Eu posso votar para o seu estadual e para o seu federal, mas para governador e senador é meu. Entendi. Bom, tá aí então o presidente do PDT, Flávio Nogueira. Muito obrigado pela participação conosco aqui, presidente. Ok, obrigado.